Glória a Deus. Eu tenho uma palavra no meu coração e eu creio que Deus é maravilhoso e Ele quer nos levar cada vez mais para perto dEle, sabe? A gente tem que subir os degraus, tem que mergulhar mais fundo. Quanto mais você mergulha, querido, você pode, se a gente fala de um mar, de um oceano, quando você fala sobre você mergulhar profundamente, você conhece coisas que estão para baixo que nós não conseguimos ver na praia. Amém? Então assim, entenda, na praia tem muito barulho, é gostoso brincar na praia, mas na praia tem muito barulho, muita distração, muita coisa que pode acontecer. Então nadar no fundo te faz estar cada vez mais conectado com o Senhor, te faz ouvir cada vez mais atenção àquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu me lembro de um casal que durante o tsunami estavam mergulhando, e eles quando subiram, estava tudo acabado, eles nem perceberam nada lá. Então assim, quanto mais você mergulha em Deus, menos você percebe toda a bagunça que está acontecendo nesse mundo. Amém? Amém? E talvez a gente já começou a ministração. Eu quero que você abra, por favor, em Isaías 40. Eu vou ler do verso 28 ao 31. Aleluia. Isaías 40, do 28 ao 31. Eu peço desculpa porque eu não marquei que versão é essa. Então, não é essa aí não. Vê a NVI. Só para vocês lerem igual a mim, sabe? Tudo bem. Aí. Diz assim: será que você não sabe? Está vendo um ponto de interrogação? Oi, vocês estão aqui? Amém. Então está te fazendo uma pergunta, ok? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém. Feche os teus olhos. Papai, nós te damos toda a honra, toda a glória, e quão privilegiado nós somos de termos um Pai como o Senhor é. Quão privilegiado nós somos de ter uma família como temos aqui na terra, de podermos andar e correr a carreira ao lado de cada pessoa que está ao nosso lado, Pai. Que maravilhoso é ser irmão, é ser seu servo, é ser sua família com cada pessoa que congrega aqui conosco, que está conosco nessa igreja. Obrigado, Pai, pela tua unção. Ela é capaz de quebrar todo orgulho, todo jugo, toda a resistência. Pai, em nome de Jesus, eu creio que nós sairemos daqui essa noite transformados pela tua palavra, levantados pela tua palavra, fortalecidos pela tua palavra, encorajados pela tua palavra, porque ela é poderosa para isso, Pai. E eu te dou graças, porque eu estou diante de um povo que está com o coração aberto mesmo, para receber a boa semente da tua palavra. E eu declaro a frutificação de tudo aquilo que nós estamos falando e falaremos essa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, quem disse isso foi o profeta. Pronto, aí colocaram. Qual é a sua maior referência de grandeza? Amém. Ninguém respondeu, está tranquilo. Mas o profeta, ele começa a falar a respeito de um Deus que eu e você deveríamos ter a mesma convicção. E é maravilhoso porque a palavra fala de um Deus que não dorme, que não se cansa, e uma vez que Ele é essa fonte inesgotável de toda a energia, de toda a força, Ele diz que aqueles que confiam no Senhor, que esperam no Senhor, que estão conectados com o Senhor, eles podem ser jovens, entenda isso, naturalmente você é um jovem que se cansa. Você já percebeu que hoje os jovens se cansam até mais rápido? Mas lá atrás os jovens já se cansavam também. É que hoje está mais pertinho de cansar, né? Então se demorava umas horas para se cansar, hoje uns minutos cansam. Mas, amém. A palavra ela é para os nossos dias hoje. Amém? Mas a Bíblia está falando de jovens que se cansam.
ela fala de naturalmente coisas que nos levariam para esse lugar de fraqueza, de cansaço. Mas ela diz que aquele que está no Senhor, que é essa fonte inesgotável de força, de vigor, de não exaustão, é capaz. Então ele diz: ainda que você corra, você não se cansa. Renovam as suas forças, voam alto como águias. Não é bonito quando você vai estudar a águia? Não, porque a águia, ela voa alto e ela renova lá as suas forças. Esses dias eu li uma historinha de que como que foi? Acho que era o corvo que ficava nas costas da águia, e a águia não brigava com ele, só ia para mais alto, e lá em cima o corvo não aguentava e caía. Então assim, queridos, a gente estuda, e estudar a águia é algo extraordinário. E aqui o texto está falando que eu e você podemos, uma vez que estamos nele, fortalecidos por ele, podemos voar alto como águias. Ele diz: correm e não ficam exaustos. Sabia que alguém que corre e não fica exausto é só sobrenaturalmente mesmo? Andam e não se cansam. Ele não está falando aqui de que você, porque treinou e tem maior resistência, não é disso. Ele está falando de viver uma vida de maneira sobrenatural. Querido, é possível eu e você estarmos tão conectados com o Senhor, tão dentro do que Ele tem para as nossas vidas, e a gente viver de maneira sobrenatural. Quando você vai ler os textos do Velho Testamento, tudo que os homens do Velho Testamento escreveram falava a respeito da grandeza de Deus. Você não vê ninguém dizendo que Deus era fraco, que Deus era tímido, que Deus era pouco ousado, que Deus não tinha condições de resolver. Pelo contrário, todos eles diziam: assim como Deus foi grande com eles, será grande conosco. Deus, queridos, deixa eu ler para você, peraí. Alguns textos eu vou ler para você. Jeremias 32:17, ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra como o teu grande poder, e com o teu braço estendido, nada é demasiado maravilhoso para ti. Grande é o Senhor e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, majestade e esplendor estão diante dele, força e formosura no seu santuário. O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra, Ele não se cansa nem se fadiga, sua sabedoria é insondável. Todos os habitantes da terra são considerados como nada, Ele age como quer. O Senhor é compassivo e misericordioso, pois quando o céu se ateia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, queridos, a palavra de Deus está recheada de textos. E são textos de pessoas convictas do que estavam falando a respeito de um Deus grande. Talvez por conta da maneira como eles viam e percebiam Deus. Eu sei que quando você vê o sobrenatural acontecendo, isso te faz entender que a mão que fez com que aquilo se manifestasse é maior do que uma mão humana. Você está aqui? Então você imagina, eles no Velho Testamento, o povo mesmo andando pelo deserto para possuir Canaã, eles viam, queridos, era uma coluna de fogo, uma nuvem que os acompanhava, era um maná caindo do céu, era água saindo da rocha, eram coisas grandes. Eu não penso que nenhum deles pensou que de madrugadinha foi alguém que puxou um cano, que passou por dentro da rocha, que fez ali. Não! Eles provavam o tempo todo dessa grandeza de quem Deus é. Só que eu e você podemos ser tentados a achar que porque hoje nós não vemos dessa forma, Deus é menor, Deus está mais fraco, Ele enfraqueceu. Eu me lembro de conversar com uma pessoa, ou ouvir, eu não lembro agora, mas ela dizia assim: tudo que eu quero é chegar no céu e perguntar para as pessoas, para os homens do Velho Testamento, como foi derrotar Golias, como foi lutar para possuir a terra, como foi, e a pessoa estava se empolgando, falando daquilo, e então a outra do outro lado diz:
Você não acha que eles vão querer perguntar para você como foi viver nessa fase, graça, com o Espírito Santo dentro? Queridos, eles provaram de um Deus, sem ter o próprio Deus dentro deles. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, habita onde hoje? Dentro de mim e de você. Mas se eu e você não estamos conscientes disso, a gente acha que Deus não é suficiente, Ele não é capaz. E quando nós falamos de uma referência de grandeza, é porque é necessário trabalhar isso em você. Olha que coisa interessante. Eu fiz aqui um estudo rapidinho. O prédio mais alto em São Paulo é o Platina 220. Ele está localizado no Tatuapé, e ele tem 172 metros de altura, 46 andares. No entanto, o novo edifício já está para construir, está em construção, e assumirá esse posto. Torre Alto das Nações, serão 220 metros. Até o final desse ano vão inaugurar. Ok? O mais alto do Brasil fica em Balneário Camboriú, com 294 metros de altura. Mas está sendo construído agora o Sena Tower, também em Balneário, e essa construção será a maior do Brasil, com 500 metros de altura. No entanto, o prédio mais alto do mundo está em Dubai. Burj Khalifa. Desculpa, se eu falo a pronúncia correta, vocês não vão entender. Então eu tento abrasileirar. Assim, não adianta eu ficar falando aqui para não ser entendido, ok? Está em Dubai e ele mede 828 metros. São 163 andares habitáveis. Só que existe um futuro arranha-céu sendo construído lá, que será 2.000 metros de altura. O que eu quero dizer com você, além de você sair daqui hoje sabendo todas essas coisas? Querido, eu pesquisei também em Arujá. E quando eu coloquei qual é o prédio mais alto em Arujá, e me respondeu, assim, eu quase que consegui ouvir um zelo na fala do Google, assim, sabe? Dizendo, ô, seu Lucas, é que Arujá não consta. É que o pessoal, quando pesquisa, vai mais para São Paulo mesmo, eles não ficam muito presos em Arujá, não. E eles disseram para mim, não, então, é que a gente pergunta mais de São Paulo, o pessoal não pergunta tanto de Arujá aqui, não. Mas eu e você temos prédios aqui em Arujá. Então, se nós falamos, por exemplo, desse nosso galpão, ele é o galpão com um telhado. Ainda que ele tenha um pé direito alto, ele é com um telhado. Quando você vai para um novo prédio, nós estávamos falando sobre isso ontem, o nosso pé direito lá, ele é maior do que esse. Ainda ontem conversávamos que esse nosso telão, que atrás de mim fica do jeito que está, lá vai parecer uma TV de 20 polegadas. Você está comigo? Então assim, a gente está entendendo que existem coisas maiores do que aquilo que a gente já pisou ou viu. E o Senhor, de alguma forma, está nos levando para esse lugar de maior grandeza. Amém? Então, quando você está em Arujá, você conhece um prédio, um JM, ou outros prédios residenciais que existem aqui, você consegue ter uma ideia de altura. Mas você concorda comigo que quem mora em Arujá e vive em São Paulo, já não acha os prédios de Arujá uma coisa tão alta? Ao passo que talvez quem mora em São Paulo, ou conheceu os prédios em São Paulo, vai para Balneário Camboriú e vê que os prédios de São Paulo não são lá essas coisas? E se alguém visita Dubai, a gente tem na igreja um pessoal que visitou aqui. Não vou dizer nada não. Mas se você visita Dubai, você vai perceber que o que você tinha como referência se tornou, não é tão grande assim. Queridos, eu fico me perguntando, eu tenho conversado com alguns irmãos na nossa igreja, e meu querido, a gente está passando por uma expressão aí. 3 pessoas, desculpa, foi as 3 que eu conversei.
Eu preciso aumentar o meu... Pressão, pastor? Nunca nem vi. Escreve como esse negócio? Querido, o diabo vai, as situações vão se levantar, as coisas vão acontecer na minha e na sua vida, para fazer parecer que é a maior coisa que nós estamos vivendo. Assim como quem mora em Dubai tem a referência do maior prédio, quem mora em São Paulo do maior, em Balneário do maior, em Arujá do maior, o Senhor nos convida essa noite a ter Ele como a maior referência das nossas vidas. Querido, preste atenção, porque Jesus, enquanto esteve nessa terra, Ele disse que se alguém tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, Ele não está dizendo que você precisa ter aquela fé, Ele deu um exemplo de uma fé mínima. E a mesma Bíblia diz que fé pode aumentar, fé pode ser fingida, mas ela pode aumentar, ela pode crescer, ela pode se desenvolver. Então, a palavra não está te incentivando a viver a sua vida com uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Está comigo? Mas Jesus deu um exemplo e diz, ainda que você tenha uma fé, e eu não sei se você já viu um grão de mostarda, mas ele é muito pequeno. Agora você já viu a árvore produzida por esse grão? Ela é grande. Então, o que Jesus está dizendo é, ainda que você tenha uma pequena fé, se você disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no teu coração, assim será. Só que, queridos, qual está sendo o problema? A gente está tendo um monte como a maior referência das nossas vidas. Em todas as vezes que a montanha for a maior referência, esquece. Na tua visão, Deus não é capaz de fazer. Então Deus não diz para você, olha para a montanha e se intimide com ela. Ele diz, o mínimo de fé que você tiver, quando olhar para a montanha, em ousadia, diga para a montanha, sai daí. Então preste atenção, porque seria um contrassenso Jesus chamar atenção para uma grande coisa, para que aquilo de alguma forma intimidasse você. Jesus diz, olha para a montanha, Ele não diz, abaixa a cabeça. Ele diz, não olha, não olha. Sabe aquela pessoa que quer falar de alguma coisa e diz para não olhar? É Jesus fazendo, não olha, não olha. Mas à sua direita aqui tem uma montanha, não olha, não olha. Tem uma montanha que se você disser para ela, ergue-te, lança-te no mar, ela vai. Jesus não fez isso. Jesus nunca, preste atenção, Jesus nunca disse para mim e para você, ignore, ou melhor, finja que não está aí. Finja que não é real. Você não vai ver nunca Jesus fazendo isso. Você não vai ver Jesus dizendo, fecha o olho, não vê a montanha não, mas declara em fé. Não, olha para a montanha. Qual que é o problema? A montanha está aí? Está aí. O nome de Jesus é maior. Sai! É tudo uma questão de referência. Qual é o tamanho do teu Deus? Para muitos ele é o tamanho do boleto. Porque o boleto chegou, você não pagou e você está desesperado. E cadê Deus? Deus é do tamanho do teu boleto? Deus é do tamanho do teu salário? Deus é do tamanho do teu patrimônio? Que tamanho é Deus para você? A gente está reduzindo Deus. Deus já não é mais tão capaz. Porque Deus abriu o mar. O Deus que abriu o mar, Ele não é capaz de fazer. Ele não se cansa. A questão é que você está cansado, e aí você acha que Deus está também. Queridos, eu estou pastoreando há um tempo, chega novembro, está todo mundo assim. Chega novembro, o povo que cumpriu escala bonitinho, chegava no horário, hoje está parecendo um monte de zumbi não faz figurinha disso não. Eu falei para vocês esses dias, ouvindo o pastor Humberto falar,
E ele falando, não, porque eu estou com muitas agendas e, cara, eu estou muito cansado. Eu estou com muitas agendas e eu estou muito cansado. E ele falava para as pessoas mais próximas a ela, não, cara, eu estou com muita agenda, muita coisa que eu estou fazendo e eu estou muito cansado. Até o dia que Deus falou para ele, e quando é que você vai começar a desfrutar da força que eu posso te dar? Se a gente precisa falar do que crê, você vai falar do cansaço ou da força? Você vai falar da exaustão ou da graça que te assiste? Você vai falar do grande problema ou do grande Deus? Tem gente passando o dia inteiro falando do problema. É por isso que ele está grande. Para de alimentar ele para ver se ele não diminui. É sempre assim, quanto mais de Deus você alimenta, maior ele é, mais forte ele é, mais grande, grandão ele é. Quanto mais você fala do problema, mais ele se torna mesmo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ter um problema enorme na tua vida. Nossa, que eu estou com um problemão. E conversar com alguém que resolve o BO grande. E aí a hora que você conta o seu problemão, a pessoa diz, e qual que é o problema? E você disse, você não ouviu? Que eu acabei de falar? Eu disse, não, eu ouvi, mas se você fizer isso, isso e isso, resolve. É que eu não tinha pensado nisso. Qual é a maior referência? Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Mateus 28:20 diz, eis que estou convosco todos os dias. Pastor, mas eu não estou vendo. Pois é, como você quer ser alguém sobrenatural, querendo viver naturalmente? Ou você crê no que está dizendo, querido? O problema é que você crê, essa é a verdade. Você pode achar que não consegue ter fé para crer no que a palavra diz, mas você está tendo fé para crer no que o médico disse, que o jornal disse. Então, você está exercendo fé na coisa errada. Você está alimentando a grandeza da coisa errada. O apóstolo Paulo, em Romanos, queridos, ele começa a falar a respeito do que pode nos separar do amor de Deus. Ele começa a narrar coisas que eram do dia a dia dele. E ele diz nada, nenhuma dessas coisas é capaz de nos separar do amor de Deus. Era um homem que entendeu o que estava falando. Mas se eu e você não desenvolvermos em nós essa convicção de quem Deus é. Você já conversou com alguém que é fã de um artista? É fã de um músico? É fã de um influencer? Aquela pessoa sabe tudo do ídolo dela. Ela se veste igual, ela fala igual, ela sabe as músicas todas, E quanto mais você fala, por que nós temos pessoas que elas chegam a fazer loucuras por seus ídolos? Você acha que aquilo foi de uma hora para outra? Você acha que alguém acorda num dia pela manhã e diz, nossa, eu mato e morro por fulano de tal? É assim? Não. Mas porque ela começa a ouvir as músicas, ela começa a pesquisar sobre a pessoa, ela sabe onde mora, como vai, com quem namorou, com quem se casou, o nome do filho, o nome do pai, o nome de não sei quem, e quando teve o carro, e quando mudou a cor do cabelo. Ela mergulha tanto na vida daquela pessoa, que ela se sente... Você está entendendo onde eu quero chegar? Você acha mesmo que se eu e você estivéssemos nesse lugar onde Deus é nosso maior ídolo, em que nós somos fã, nós somos assim, um filho apaixonado, nós somos um servo que sabe tudo de quem Deus é. Você acha que uma vez sabendo tudo que Deus é, o diabo conseguiria dizer para você que Deus não é capaz?
O problema é que qualquer historinha, qualquer coisinha que estão nos dizendo, está nos fazendo duvidar do poder de Deus. E de verdade, se você duvidou do poder de Deus, Ele não é capaz de fazer. E não é porque Ele se tornou menor ou incapaz. A sua incredulidade o impossibilitou. Não foi isso que Ele disse para Maria, para Marta, quando Ele chegou lá? Vieram reclamar porque Lázaro já tinha morrido. Jesus diz, eu não disse para você que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então, quando você fala de glória, querido, tem nome de criança, de glória, mas assim, quando você fala de glória de Deus, nós estamos falando de poder, nós estamos falando de uma coisa sobrenatural. A Bíblia conta em 2 Crônicas, não precisa abrir 2, do 14 ao 24, vai falar a respeito do rei Josafá. Você conhece essa história? A Bíblia diz que Josafá estava tomado pelo exército inimigo. Tomado. Eles estavam lá para guerrear contra Josafá. O rei sabia, ele conhecia o exército dele. E ele sabia, deu ruim. A gente não vai conseguir. E eles começam a meio que lamentar, porque eles entendem que não, até que o rei convoca, e todo mundo vai orar. Olha que coisa boa que você pode fazer. Você pode chorar ou orar. O que você escolhe? A Bíblia diz que ele vai orar e conclama todo mundo a fazer isso. E no meio da congregação, uma pessoa se levanta e diz, Deus diz que a vitória é nossa. Mas não veio com um papel, não veio com uma voz de trovão, não veio com um vento impetuoso. Um homem se levantou e disse, Deus diz que a vitória é nossa. E tudo que eu e você precisamos é de uma palavra. Nem sempre ela vai vir pela boca de alguém. Você precisa ouvir, ler a Bíblia e dizer, é isso. Essa é a verdade da minha vida, acabou. Como que um rei, preste atenção, como que um rei ouve um homem? Porque o que Deus disse não é fica deitado na cama e veja o que eu vou fazer. A Bíblia diz, desce até lá. Aí você pode dizer, mas Senhor, eu vou descer bem pertinho do exército inimigo? A Bíblia diz, desce até lá. Depois você pode ler 2 Crônicas. A Bíblia diz que eles vão ao encontro do exército que derrotaria eles. Mas lembra o que eu falei com relação à grandeza? Já não ia mais com a visão de que aquele exército era o maior. Tratava-se agora de quem estava com ele, quem garantiu a vitória deles. Então, tão certo disso, a Bíblia diz que ele coloca os levitas na frente. E eles vão na frente cantando, o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Não foi essa a oração do profeta? Geazi entra desesperado dizendo, profeta, mestre, tem um exército enorme aí fora, para pegar a gente. Elias, consciente de quem era, diz, não, Senhor, abre os olhos do menino. A Bíblia diz que quando os olhos deles se abram, muitos mais eram que estavam com eles. Agora, se eu e você não estivermos com essa convicção, quem foi que disse que nunca te desampararia? Quem foi? Foi seu pai, sua mãe ou foi Deus? Não, papai também disse, amém pelo papai. Mas sabia que o papai pode morrer? Pastor, não fala isso. Não estou falando. Queridos, entenda. Seu pai e sua mãe podem morrer. Você pode morrer. A grande questão é que tempos passam. Ele não passa. Então não é sobre se agarrar a uma pessoa. É sobre se agarrar a quem pode. Então assim, a sua maior... Não, porque meu pai tem muito poder. Ele tem muito nome. Ele tem muito dinheiro. Dane-se! Teu pai não é melhor ou maior que Deus. Teu amigo não é. Deus é a maior referência de grandeza na minha e na sua vida. É isso. Simples assim. Simples assim. É entendendo mesmo.
O apóstolo Paulo deixou isso claro, querido. Deixa eu ler para você um texto. Portanto, uma vez que estamos rodeados por tão grande multidão de testemunhas, põe na versão transformadora, Hebreus 12, 1, por favor. Amém. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no trono de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Deste modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Deixa eu ler esse mesmo texto na versão A Mensagem. A gente não vai ter no telão, então preste atenção no que eu vou ler aqui, pode ser? Posso contar com você? Amém. Percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar. Livres dos acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista. Aquele fim jubiloso com Deus, ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, num lugar de honra, do lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembre-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Queridos, a Bíblia está dizendo que eu e você temos uma maneira de viver a nossa vida aqui. Como é? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Se eu tivesse combinado agora, eu queria ter feito isso. Mas se lá atrás agora, começasse a cair uma garrafinha, derrubarem uma garrafinha, derrubava outra, todos vocês, talvez não juntos, iam olhar lá para trás. Porque de alguma forma, se cai uma garrafa, se cai um vidro, a gente quer olhar. Mas você sabia que é o mesmo princípio que o diabo usa? Eu e você devemos estar focados em Jesus, mas ele vai fazer barulho para que você pare de olhar para ele. E muitas vezes, esse barulho que ele fez, faz com que você tire os olhos da maior referência que é ele, e olhe para a montanha. E aí, porque você olhou para a montanha começa a se tornar grande. E aí a referência dele diminuiu. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Olha que coisa rápida, queridos, foi rápido. Vem Jesus, apavorados, se é tu, mestre, deixa ir contigo. Jesus diz, vem, Pedro, não foi isso? Deu 3 passinhos, olhou para o vento, percebeu o vento, afundou. Todas as vezes que você tirar os olhos de Jesus e olhar para as situações, você está sujeito a afundar. Vamos para Davi? A Bíblia diz que Davi estava cuidando de ovelha. Dia normal, agenda normal, escala normal de Davi. Acordou pela manhã e mais um dia cuidar das ovelhas. Pega o seu cajado e partiu a ovelha. Cuidando das ovelhas dele, o pai pediu para ele levar lanche. Não tinha, os irmãos não estavam na guerra. Eu não sei, eu vou perguntar para Davi se ele não tinha vontade de participar. Porque lá em casa, tudo que 2 faz, o outro quer fazer. É difícil ir todo mundo para a guerra e só ele cuidar de ovelha. Deve ser chato, né? Eles na guerra, e cuidando da ovelha. Mas então o pai pede para ele levar o lanche. Sem problema, vamos lá, pai.
Agora preste atenção, queridos, a Bíblia não diz que Davi foi intercedendo pelo caminho, orando pelo caminho, batalhando pelo caminho. Davi chega lá para dar o lanche. Mas quando ele chega, você já entrou. Eu me lembro quando eu recebi o presidente do nosso ministério na nossa igreja, e ele estava lá atrás, e eu fiquei do lado dele assim, né? Era o chefe, poxa. E aí você imagina, se é o dia que o som não funciona, e dá microfonia, e era o chefe, você diz, meu Deus, o chefe está aí. Eu sei que ele virou para mim e disse, Lucas, fica tranquilo. Igreja com problema é igual a casa que fritou peixe. A gente sabe o que fez. Tá com problema. E eu disse, fritamos o peixe aqui? Mas então, preste atenção, porque Davi chegou lá para dar o lanche e ele percebeu, fritaram o peixe aqui. Não está legal esse ambiente não. Alguma coisa aconteceu. E ele, ao invés de só deixar o lanche e sair, foi um iFood mais curioso. O que está acontecendo? Aí eles relatam, tem um homem, um gigante, que está afrontando todo o exército de Israel. Você acha mesmo que o exército de Israel não tinha gente boa de guerra? Você acha que só tinha ali, pegaram o padeiro, pegaram o açougueiro e levaram para a guerra? Não estou falando mal de padeiro, né? Que padeiro não sabe, né? Eu estou falando de gente que era acostumado com guerra. Gente que sabia pegar uma espada e resolver o negócio. Está comigo? Então, esses homens que eram acostumados, diante de um homem forte, que afrontava, todos eles recuaram. Davi não estava naquele ambiente. Davi vem, pergunta do que se trata, e aí falam para ele, aquele homem está afrontando todo mundo. Mas você consegue perceber, queridos, como Davi, desde que olhou para Golias, não viu Golias do mesmo tamanho que todos os outros? E aí está o segredo da vida cristã. As pessoas do teu lado, elas podem olhar para um problema e dizer, dá uma olhada para o tamanho desse gigante. Só que você, tendo Deus como a maior referência da tua vida, vai olhar para o mesmo gigante que ela está vendo, dizendo, mas não, só está gigante para você porque você não viu, assim, o prédio de Dubai do lado. A gente está olhando para o prédio de São Paulo, falando, uau, ele é o maior problema da minha vida. Quando na verdade, se você olhar para o outro prédio, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? E a Bíblia diz que ele olha para o gigante e diz, não, eu vou. Olha a segurança. Olha a segurança de alguém que tem Deus como maior referência de grandeza. Ele vai conversar com o rei e ele pergunta para o rei, o que ganha quem derrubar? Ele já tinha derrubado, mas ele quis saber quais os benefícios de quem derruba. Ganha isenção, ganha filho. Interessante. A Bíblia diz que ele vai, tentam dar para ele a couraça, tentam dar para ele a espada, e não dá, baixinho, não deu. Aí você fica imaginando, querido, todo o exército vendo isso. As pessoas vão olhar para você e vão achar mesmo que você é doido. Só que elas não estão vendo como você vê. Olha o que aconteceu comigo esses dias. Deixa eu contar para vocês. Vai. Eu estava com um jovem esses dias, e o jovem fez um negócio que eu achei meio doido, assim. Eu sei que quando o jovem entrou no meu carro, e eu perguntei, mas como que você ia resolver isso? Ele disse, eu estava crendo. Eu disse, rapaz, mas aí você foi doido. Aí esse jovem vira para mim e diz, pastor, sério mesmo que o senhor quer falar para mim sobre doidura? Ele disse, porque se eu fosse ficar falando para o senhor cada loucura que eu acho que o senhor faz, a gente ia ficar aqui a noite toda. Você acredita? Mas eu fiquei pensando acerca daquilo. Eu quero mesmo ser conhecido como alguém que faz loucura. Eu não sei se eu acho ruim esse título, não. Eu não sei se eu acho ruim as pessoas olharem para mim e entender que as loucuras que eu tenho feito, Deus está totalmente envolvido. Eu me lembro lá atrás, queridos, quando eu agarrei uma palavra e dizia assim, pense grande, sonhe grande, para que
todos, ao olharem para você, tenha certeza que não foi você. O problema é que a gente está fazendo muito sonho, a gente está sonhando e planejando muita coisa que cabe no bolso, cabe na nossa força. Querido, eu quero que você olhe para a igreja de Arujá e saiba, o Lucas nunca faria um negócio desse. Lucas e Camila? Mas não fazia mesmo. Se não fosse Deus envolvido, isso aqui é Deus, só pode acontecer porque é Deus, e é isso mesmo. Então eu quero estar nesse lugar, onde nada que eu olhe naturalmente é maior que o Deus que eu tenho conhecido. Não foi isso que Daniel falou? Mas o povo que conhece ao seu Deus, se tornará forte e ativo. Não dá. Então Davi, eu gosto de alguns detalhes que a Bíblia dá. Quantas pedrinhas Davi pegou? 5. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Golias tinha mais 3 irmãos. Então a Bíblia fala de Golias afrontando o exército, mas vai que tem uns irmãos que quer pegar a raiva dele. Então ele foi na alforge com 5 pedrinhas. Eu derrubo uma com Golias, se vier os irmãos, eu derrubo os irmãos. Ainda sobrou uma aqui, ó, no pente. Está comigo? Quantos gigantes se levantam e não tem problema não. Eu tenho o suficiente para que cada um deles caia. Olha o que o salmista, lá no Salmo 34, 19 diz: o justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor livra ele de todas. Sabe o que talvez eu e você precisamos fazer? Conhecer a maneira como Deus tem se manifestado fora da tua casa. Porque talvez tudo que você conheceu de grandeza de Deus na tua casa é o prédio de Arujá. Mas começa a conhecer o que Deus está fazendo ao redor do mundo. Começa a conhecer o que Deus tem feito com o povo perseguido. Começa a perceber a maneira como Deus está se manifestando ao redor do mundo. Você vai entender que tudo que você está vivendo como referência está pequenininho, meu irmão. É tempo de ampliar a visão, é tempo de entender que Deus está maior do que isso que você está fazendo, do que você está vivendo. Esse Deus que nós estamos experimentando, Ele quer se mostrar maior. Eu não sei, querido, todo dia a gente vai ter pressão, a gente vai ter, mas por que a Bíblia diz? Para que eu e você tenham bom ânimo. Se a gente não entender a maneira ou para onde Deus quer nos levar, Ele parece um Deus sádico, um Deus que gosta de nos ver sofrer, um Deus que gosta, não é isso. Por que Ele diz que eu e você teremos aflições, mas tem de bom ânimo? Eu vou me alegrar no meio da tribulação? Mas por quê? Porque Ele quer rir de você? Não, Ele quer rir com você. Porque a Bíblia diz que Ele já venceu o mundo. Eu preciso que você ajuste a visão. Eu preciso que você, marido, pai, filho, ajuste a visão. Talvez você está vivendo em uma casa, querido, que todo mundo só olha para a falta, só olha para o que não tem. Então seja você a pessoa que vai levantar os seus olhos e entender: Deus não é a falta, Deus não é a doença, Deus não é. Ele é maior do que isso. E Ele quer se revelar grande a mim e a você. Deus quer se mostrar grande a mim e a você. Para de achar que Deus não é capaz. Para. Chega, acabou. Ele pode. Ele quer. Eu me lembro, queridos, é maravilhoso como Deus, de verdade, Deus vai nos levando a um degrau de glória, a outro degrau de glória.
Já falei isso para você, quando nós viemos para esse prédio, eu falava com a liderança, eu falei, gente, vai todo mundo dançar lá em cima do palco. Esse palco, ele era grande para nós. Mas você vai crescendo e vai entendendo que existe coisa maior a ser vivida. Aí talvez você chega lá e diz, mas 2.000 pessoas, a gente tem isso de pessoas já? Não tem. E eu sei que não tem. Mas quando Deus é sua maior referência de grandeza, você não tem medo de apostar. Você não tem medo de ir para cima. Eu me lembro lá atrás que eu ouvi alguém dizer, se Deus é o teu acelerador, quem vai ser teu freio? Se Deus te manda ir, quem é que vai parar? Se Deus te manda fazer, quem é que vai dizer que não? O diabo foi tentar o próprio Jesus. Você acha que ele não vai tentar você? Mas é estar firmado na palavra. Você já conversou com alguém que é focado? A minha esposa, se ela está fazendo uma coisa, ela fica concentrada naquilo, e se você estender a mão perto dela, ela não está nem vendo, mas ela pega alguma coisa e faz assim para você. E muitas vezes ela dá para você o que não tem nada a ver. Aí você tem que falar, Camila, ela olha e diz, o que é isso? Eu e você temos que estar olhando para o Senhor, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu gostei do que o texto na mensagem diz, que quando você entender e estiver de olho no que Jesus fez, será como uma injeção de ânimo na tua alma. Está desanimado? Está tristinho? Está cabisbaixo? Você sabia que quando você está assim, Jesus não vem dizer para você, vem cá filho, chora aqui comigo. Você sabia? Deus não responde o seu lamento? Deus não responde o seu choro? A nossa alma gosta disso. A nossa alma gosta dessa autocomiseração, dessa coisa de vítima. E tudo que Deus quer que você faça, filho, vai, sacode essa poeira, olha para mim. Em mim existe avanço, vamos. Então não é tempo de ficar parado. Não é tempo de ficar olhando, olha, a grande montanha. A Bíblia diz que o profeta está diante de um vale de ossos secos. E então, Deus pergunta, o que você vê? Você consegue perceber essa conversa? Não era uma conversa do profeta negando o que estava acontecendo? Ele diz, eu vejo ossos. Ele disse, viu bem, está boa a sua visão. Agora profetiza, agora diga. E a Bíblia diz que osso foi se unindo a osso. Querido, a gente se encanta com filme da Marvel, dessas ficções. Eu só queria estar lá do lado para ver esses ossos se unir. Que cena! Você consegue entender como Deus quer se revelar grande? A palavra vem e diz, prove e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Não é sobre ouvir a bondade da boca do pastor, da boca do vizinho. É você bater no peito e dizer, eu conheço esse Deus bom. Eu sou prova desse Deus bom. Agora a gente atrela a bondade a quando você trocou de carro. Você atrela a bondade a quando o salário subiu. Isso é meninice. Isso é infantilidade. Deus é bom e grande, querida, até quando? Você vê lá, o apóstolo Paulo está atravessando, e eu fico pensando que conflito na mente dele, porque ele falou para o capitão, não vamos, e o capitão disse, não vamos, aí ele entra no naufrágio sem nem querer ter ido, mas está lá, o barco não era dele, está lá, e aí então o barco começa a passar por aquela tempestade, o apóstolo Paulo se levanta e diz, ei, vai morrer ninguém. Meu querido, ele não falou disso, ele não falou isso e veio a bonança não, ele não falou isso e os ventos se acalmaram não, ele falou isso e o barco foi a pique, eles foram parar lá na ilha. Então entenda,
Ai, pastor, porque quando eu vejo que Deus é grande, o mar vai se calmar? Você consegue, queridos, entender, quando você tiver Deus como maior referência da tua vida, ainda que a água esteja dando na canela, ainda que o vento esteja batendo, lembra que eu falei da casa? Você está firmado nele. Tudo que o diabo quer é fazer barulho suficiente para tirar o seu olhar de Jesus. Talvez ele faça o primeiro barulho e você diz, não, eu estou focado. Ele faz o segundo barulho e você diz, não, eu estou focado, deixa ele. Mas ele faz um outro barulho e você diz, o que foi esse? E tem muita gente que fica assim, ó, estou olhando para Jesus, mas o que foi esse? Não, voltei. Mas chega uma hora que aquilo ali te chama a atenção, sabia? Eu já vi outros cristãos vivendo assim. Então eu estou olhando para Jesus, estou focado com Jesus, mas o que foi isso? E daqui a pouco você se distraiu tanto que você diz, nossa, olha, o que foi isso aqui, meu Deus? Você entende? É o seu dia a dia. Eu te pergunto, qual é a sua maior referência de grandeza? Seu problema? Eu me lembro uma vez, queridos, eu quero encerrar com isso. Eu me lembro uma vez, lá atrás, de eu estar orando, e eu estar falando para o Senhor o tamanho do meu problema. E eu falava, Senhor, você não está vendo? Olha pelo que eu estou passando, olha isso que está acontecendo. E eu me lembro como isso me marcou. Deus de maneira muito clara falou ao meu coração, filho, eu nunca vejo um problema do mesmo tamanho que você. Eu disse, como? Olha o tamanho do problema. Ele diz, olha de onde eu te assentei. Você já andou de avião? Você consegue entender como esses prédios todos que eu falei lá de cima, são todos minúsculos? Então quando você está aqui embaixo, você olha para o prédio de São Paulo, olha para o balneário, olha para o de Dubai. Mas quando você está lá de cima, você olha para todos eles, e todos eles são um pontinho. Então Deus diz para mim, olhe para cada uma dessas coisas, de onde eu te assentei. O problema só está grande, porque você está olhando da perspectiva errada. Nenhum problema da perspectiva certa, correta, é grande. E ele não tem capacidade de te parar. Você está aqui? Você está feliz porque de alguma forma Deus está querendo mudar a nossa visão acerca do que a gente está vivendo? Fica de pé. Eu quero te convidar essa noite, e eu creio que foi isso que o Senhor fez ao longo de toda essa ministração, a mudar o seu olhar. Eu não sei pelo que você está passando, mas eu creio que o Senhor está querendo mesmo nos levar para um lugar, querido. Eu ministrei domingo, vou ministrar domingo, estou tentando ver mesmo para onde Deus quer nos levar. Mas eu quero que você entenda, de uma vez por todas, nós precisamos mudar a visão, o linguajar. Para falar da falta, você não precisa ter Deus não. Mas para falar do que Ele diz, é o sim e o amém dEle, lembra? Ajusta a tua visão. Se compromete essa noite a olhar para os problemas e para as situações, colocá-los no lugar deles. Pai, eu te dou graças. Obrigado pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz e ela é capaz de nos colocar nesse lugar, Pai, ajustando a nossa visão, ajustando, Pai, em nome de Jesus, a maneira como estamos lidando com aquilo que está diante de nós. A tua palavra diz que podemos nos alegrar, e eu só posso me alegrar quando eu olho para o Senhor. Eu te dou graças, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado. O Senhor é grande. Você pode exaltar a grandeza do Senhor? Querido, quanto mais você fala da grandeza dele, mais consciente você é disso. Exalte a grandeza do Senhor. Vamos, faça isso. Exalte a grandeza do Senhor. Com suas palavras, exalte a grandeza dEle. Ele é forte, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é seu refúgio, Ele é fortaleza. Ele é grande, Ele é capaz, Ele é poderoso para fazer além do que pedimos ou imaginamos.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Assim como o profeta orou, Pai, eu oro para que os nossos olhos se abram e que possamos entender, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra diz que existem anjos ministradores. Obrigado, obrigado pelos teus anjos trazendo a nós. Obrigado, Pai. Obrigado, nós não temos falta de nada. Obrigado, obrigado. Como é maravilhoso olhar, Pai, com a tua visão. Como é maravilhoso ver com o teu olhar. Não somos intimidados com o tamanho. Nós não somos intimidados com a dificuldade. Nós não somos intimidados, porque o Senhor é a nossa maior referência de grandeza. Essa igreja tem um dono, e um grande dono, um poderoso dono, um majestoso dono, um bondoso dono, um amoroso dono. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Aleluia, aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos. Se você entrou aqui pela primeira vez e eu não te conheço, ou talvez nem seja a primeira, mas você deseja entregar a sua vida a Jesus, essa é a sua noite. Você talvez tentou viver os seus dias na força do teu braço, e eu preciso dizer a você, você vai cansar. Existe uma força, uma fonte inesgotável de energia, de vigor, de força, e é o Senhor. Ele deseja te fortalecer, te instruir, te conduzir. Se você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus Cristo, eu quero te convidar a fazer isso. Meu convite não é para que você faça parte dessa igreja, ou que você seja dessa denominação, um evangélico. O meu convite é para que você faça parte da família de Deus, para que você se torne um filho de Deus. A Bíblia diz que aqueles que reconhecem a Jesus Cristo, eles passam agora a ter o poder e o direito de se tornarem, eles se tornam filhos de Deus. Então, se você entrou aqui essa noite e você nunca fez essa oração, e você deseja, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Eu não conheço a todos, e Deus talvez está te oportunizando. Eu estou vendo a sua mão, vem aqui na frente. Qual é o seu nome? Miguel? Glória a Deus, essa é a melhor e maior decisão que você pode tomar na sua vida, Miguel. Fica aqui que a gente já vai orar com você. Existe mais alguém que, assim como o Miguel, corajoso, decidiu ter a vida transformada? Existe mais alguém? Existe alguém que fez essa oração, mas porque talvez você tirou os olhos de Jesus, você se afastou dele, e essa noite você quer devolver o controle, o domínio da sua vida a ele? Existe alguém? Eu não quero saber o que você fez, ou por que você foi para longe, mas eu quero saber, e todos queremos ver a sua decisão, por novamente ficar firme com o Senhor, olhar só para Ele. Existe mais alguém?
Aleluia, aleluia, aleluia.